Salve, salve a todos os alunos e alunas do curso técnico em administração. Bom dia! Como é que vocês estão, meus queridos? Eu espero que vocês estejam bem, tá? Eu sou o professor Assis Walter, professor de vocês da disciplina Educação Tecnológica e Midiática, tá? Essa disciplina que traz temas aqui associados não só à educação, mais ligado às novas tecnologias, né? E claro, com as mídias, né? Que a gente utiliza no dia a dia de hoje, tá? Então não é mais coisa, uma ferramenta de difícil acesso, embora até hoje seja um pouquinho, né? Pelo custo dela, né? Os computadores, sejam eles o computador pessoal ou os nossos celulares, porque os nossos celulares também são computadores. E como é que a gente utiliza ela, tá? Porque a gente utiliza ela no nosso dia a dia, seja para acessar redes sociais, ou, e vocês vão usar bastante, trabalho, tá? Então a gente precisa entender um pouquinho, desenvolver um pouco juntos, né, esse raciocínio crítico de que melhor maneira utilizar essas ferramentas. Na aula de hoje, na aula da semana passada, tá, para fazer um resgate, tá? A gente voltou do período de férias, tá? A gente conversou um pouquinho com vocês sobre segurança da informação, tá? A gente conceituou para você o que é informação, né? Eu falei, ó, é um ativo valioso. Como assim um ativo valioso, professor? São conjuntos de dados que quando a gente cria conexões, tá? Eles podem, porventura, vir a ter um valor, tá? Se eu falar João, talvez não tenha tanto significado para você. Agora, se você botar o João e o endereço desse João, o João e o CPF dele, tá? E algum outro dado, a gente começa a criar informações, como, por exemplo, a conta bancária desse João, tá? A data de nascimento, o CPF, para poder criar contas, tá? Então, é sempre interessante que você entenda que essa informação são esses conjuntos de dados, tá? Que podem ter valor, tá? E aí a gente precisa proteger eles, tá? Como é que a gente protege? Volta lá na aula da semana passada, tá? Que a gente conversou sobre princípios da segurança. A gente falou como é que a segurança pode ser dada, tá? E você pode encontrar a aula da semana passada lá na plataforma do Canal Educação, que é o nosso site do Canal Educação. Como é que eu vou conseguir digitar ele, professor? Lá no navegador do seu celular ou do seu computador, você vai digitar canal educacau.tv, tá? Então é um site para você entrar, tá? Na verdade, isso aí é o URL, né? Como a gente conversou semana passada, né? É o endereço para conseguir encontrar o nosso site, né? E aqui, na verdade, você vai encontrar uma plataforma, uma AVA, um ambiente virtual de aprendizagem. Você vai poder rever as aulas, você vai poder acessar o que mais? Questões, responder outras questões, ver outros materiais, os slides, tá? E muito mais coisa lá, certo? Não deixem de acessar, tá? E na aula de hoje, que dia é hoje? Dia 8 de agosto de 2022. O que a gente tem hoje, tá? Para hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre propriedade intelectual na era digital, tá? A gente vai entender um pouquinho o que é essa propriedade intelectual, a base legal dela, tá? Então, o que a lei diz sobre propriedade intelectual? Dá para a gente ser dono da inteligência de alguma coisa, tá? Então, sim, a gente vai poder deter esse patrimônio, tá? Se a gente cria alguma coisa, criar algo é muito difícil, tá? É quase impossível a gente criar algo realmente novo, né? Então a gente está sempre todo trazendo interpretações, leituras de outras pessoas, de outras vozes, né? E aí, como é que eu posso dizer aquilo se não é meu, né? Se não fui eu que disse? Como é que a gente pode também dizer, tá? Como é que eu falo isso? Hoje com as redes sociais a gente divulga muita coisa na internet,
tá? E a gente não se dá o trabalho de dizer quem é o autor daquela frase, o autor daquele produto, tá? Então é interessante que essa aula é uma aula extremamente importante para o nosso dia a dia, tá? Seja a gente usando as redes sociais ou a gente criando, por exemplo, um relatório para o nosso trabalho. Alguém, eu suei, assim, eu ouvi que alguém, vocês, vão fazer um trabalho, tá? Chamado Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar. Salvo engano, é com o professor Jorge. O professor Jorge já está aí. É o professor Jorge, é, Yara? Se você pode confirmar para mim? Se a turma deles é com o professor Jorge? Ele vai orientar, ele vai dar as bases para vocês. E quando vocês fizerem um trabalho escrito, obrigada, Yara, vocês terão, por exemplo, que fazer referência a outras vozes, a outros autores. Vamos supor, Marcos, né? Eu estou vendo aqui que o Marcos Ricardo já deu um bom dia dele aqui no nosso chat, tá? Se o Marcos, ele escreva algo muito bacana, muito lindo. Ai, a Yara ficou, olha que lindo aquilo dali, vai pegar o texto do Marcos e vai botar no trabalho dela. Pode? Pode, mas ela tem que dizer que não foi ela que escreveu aquilo dali, não foi a ideia dela, foi do Marcos, né? Hoje a gente vai entender um pouquinho como é que a gente faz essas citações, tá? Que vocês terão que usar muitas vezes nos trabalhos de vocês aqui do canal Educação, tá? Então isso vai ser retomado para vocês também em outras oportunidades, tá bom? E deixa eu dar meu bom dia também, tá? Já que a gente deu essa introdução, revisou a aula passada e tá dando a introdução da aula de hoje. Meu bom dia vai ser para as turmas que já começaram o dia bem cedo, bem bacaninha aqui, ó. IPTV, né, que é quem tá online, Santo Antônio, Landre Salles, Domingos Mourão, que está entrando agora, bom dia. E São João, é isso? Da Canabrava, é isso? Pronto, vamos embora lá. Pessoal que está online, que está assistindo essa aula aqui ao vivo pelo IPTV, já sabe, né? Cadê meu bom dia? Cadê meu salve? Aqui, ó, no chat. Abra o chat do nosso IPTV e vamos participar dessa aula. Eu quero todo mundo, pelo menos, dando um salve, um bom dia, tá? Pronto, São João da Canabrava mesmo. Pessoal também, ó, professor, aqui o IPTV tá com problema e tal, tem que entrar em contato com o suporte, tá? Então, se porventura não está digitando porque é problema técnico, tem que entrar em contato com o suporte, porque vocês precisam participar dessa aula, tá? Mas lembra, ó, a gente tem um plano B, tá? Essa aula também está sendo transmitida pelo YouTube, que também tem chat e você pode participar. Estou vendo aqui que o Alexandro deu bom dia, o Marcos Ricardo também deu bom dia e a gente vai continuar. Eu vou estar aqui, ó, de olho se vocês vão me responder ou não, tá? E claro, meu bom dia também para minha companheira de estúdio, Yara, que é a nossa diretora de imagem, para Fátima também, que é a nossa professora assistente que está acompanhando essa aula, tá? Então, olha só, ela também está acompanhando se vocês estão participando ou não, hein? Atenção, hein, galerinha? Então, bora lá conversar um pouco mais sobre essa propriedade intelectual. Então, afinal de contas, o que é essa propriedade intelectual, né, professor? Então, objetivos da nossa aula de hoje, conceituar a propriedade intelectual e discutir regras, tá? De propriedade intelectual ao utilizar informação, tá? Então, a gente falou na semana passada sobre informação no aspecto de segurança, tá? E hoje a gente vai falar sobre o uso dessa informação, tá? E olha só essa palavrinha bonitinha, tá? Chamada plágio. A gente vai também entrar nesse conceito aí, plágio, que é um tema relacionado a crime, tá? Então a gente deve tomar bastante cuidado em utilizar textos de outras pessoas, ok? Então bora lá. Para começo de conversa, tá? Propriedade intelectual, o que seria isso, tá? Conforme o portal da indústria, tá? Então, temos aqui uma citação, olha só, já falei para vocês sobre citação, né? Então, isso é uma forma de citar,
tá? Então não é o tio Assis que está dizendo, é conforme o portal da indústria, certo? Propriedade intelectual é o conceito relacionado com proteção legal e reconhecimento de autoria de uma obra de produção intelectuais, tais como invenções, patentes, marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, criações artísticas, que garante ao autor o direito por determinado período e explorar economicamente a sua criação, tá? Como eu disse para vocês, é muito difícil criar alguma coisa, tá? É muito difícil você criar alguma coisa nova, porque tem cor de marra no mundo que já foi criada, tá? Então, se você conseguiu, tá, com base no trabalho, no seu esforço, e sim, com base em muito estudo, viu, para a gente poder criar alguma coisa, a gente precisa estudar muito, tá? Acho que eu nem coloquei nesse material aqui, seria até interessante você colocar aqui. Tem uma dica de livro para vocês, tá? Quem gosta de ler aqui, coloca para mim aqui no chat, tá? Quem é que gosta de ler, eu vou passar uma sugestão de leitura para vocês, tá? O nome do livro é Roube como um artista, tá? Esse é um título instigante, né? Roubar, professor, tá? Então, realmente, para mostrar para vocês que é difícil a gente, de fato, criar. O livro explica direitinho o que é esse roubo, que na verdade não é roubo, tá? Porque roubo é um crime, tá? Mas ele vai explicar um pouquinho pra gente como é que você pode, de fato, criar algo novo, tá? Então fica a sugestão. É um livro curtinho, tá? Ele é pequeno, é rápido fazer a leitura dele e eu fico a sugestão para vocês. Quem gosta de ler aí, ó, o Marcos Ricardo botou aqui que ama ler, tá? Vocês vão conseguir ler esse livro rapidamente, numa sentadinha, tá? Aí vai, uma semana no máximo, tá? Para quem lê mais devagarzinho, que tem um pouquinho de preguiça, porque é um livro de leitura leve, tá? Para vocês, tá bom? Bom dia, Nathaniele, tá? Então ele vai explicar um pouquinho como é que a gente pode de fato criar algo, né? Roube como artista, como assim? O direito, né, intelectual, né, da propriedade intelectual, ela vai garantir também, ó, a um autor ou a um artista que ele é dono daquilo dali, tá? Então, por exemplo, um cantor, né, que criou uma determinada música, certo? E ele pode utilizar aquela música para vender, para dizer, não, isso aqui é meu, certo? Então, eu criei isso aqui de fato é novo, mas para a gente criar de fato algo novo é muito difícil. Tá? Hoje em dia, por exemplo, as músicas que estão mais em alta, no hit, né, do momento, lá pelo TikTok, normalmente quando vocês vão ver, tem muitas batidas que são parecidas, tem muitas coisas que são iguais, certo? Porque o grande objetivo é simplesmente vender. Agora, para criar algo novo, demora, é difícil, a criação demora, ele não é tão viral, né? Demora para viralizar, tá? E a gente precisa ter uma lei que proteja essa criação por um determinado período. É só para o movimento artístico, professor? Tá? Não. Tá? Isso também serve, por exemplo, para criar um produto. Como, por exemplo, um celular, que nem o que a gente usa hoje em dia. Tá? Então, cria um produto novo, uma tecnologia nova. E essa tecnologia ela vai entrar no mercado. Opa, agora isso aqui é uma invenção. Certo? Ah, professor, descobri um composto químico novo, né, que vai virar um remédio. A gente chama de fármacos, tá? Então, esse fármaco, como ele é novo, eu vou dizer, ele é meu, tá? Mas ele não é meu, que eu digo, não é do Assis, nem da Yara, nem do Marcos, muito menos na Nathaniele, né? Nathaniele. Ele vai ser, na verdade, em geral, de uma empresa farmacêutica que vai registrar uma patente. A gente vai explicar para vocês direitinho cada um desses termos, tá? Então, a patente é o que vai me garantir que eu tenho direito a criar aquele produto por um tempo determinado. Para cada tipo de produto, por exemplo, é uma obra artística, é uma invenção, é um produto que vai servir como medicamento, cada um deles vai ter o quê? Um determinado período para dizer só eu posso criar este produto,
tá? Pode soar. E qual o grande objetivo, o grande foco para isso? Explorar a ação econômica disso, certo? Garante a exploração econômica, tá? Então, a gente está falando sobre economia, ok? Então, esses conceitos de direito autoral, né, são propriedades que garantem a exploração econômica. Como eu disse para vocês, a depender do, a depender do produto que a gente está criando, tá? Então, o mercado, ele vai movimentar e vai mudar isso, tá? Então, por exemplo, o celular, todo ano é criado um celular novo. Então, essa invenção, ela meio que, ela tem barreiras mais flexíveis, tá? Ao passo que, por exemplo, um farmaco, né, um medicamento, tá? Eu não posso, né, privar que as pessoas tomem esse medicamento. Então, o tempo dele é diferente, tá? Então, normalmente, as obras artísticas, elas vão ter um tempo um pouco maior, tá? Segundo a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, OMPI, divide o conceito de propriedade intelectual em duas categorias. A primeira categoria é a própria propriedade, mas a gente vai falar sobre propriedade industrial. E a segunda é as de direitos autorais, tá? Então, isso aí a gente divide justamente pelo nível, tá, de recurso, né? Como é que isso pode voltar, né? Normalmente, o tempo de propriedade industrial acaba sendo um pouco diferente, tanto por conta de mercado, como por questão também de segurança, tá? Propriedade industrial tem um foco em interesses voltados a atividades empresariais, como, por exemplo, patentes, tá? Então, a patente é o registro de um produto novo, né, que foi criado. Pode ter sido criado em um laboratório, né? Eu descobri uma fórmula nova, a fórmula para criar as meninas superpoderosas, né? Como era a mesma fórmula da criação das meninas superpoderosas. Tudo que há de bom, né? Açúcar, tempero, tudo que há de bom e um pouquinho de fórmula X, né? Então, essas patentes são que garantem o quê? Que eu detenho aquele conhecimento, aquele produto, tá? E que só eu posso, o quê? Utilizar ele, tá? Eu criei isso aqui, então eu tenho um registro, um documento para poder marcar isso. Outro ponto também interessante é o seguinte, marcas, tá? Então, tudo que eu posso caracterizar como a minha marca, né? As cores, né? Todos os registros visuais, as formas, a letra, a fonte que a gente escreve em um determinado produto, tá? Se eu falar a palavra Coca-Cola, se eu perguntar para vocês, ó, a cor que vem na cabeça de vocês já vão ter um registro visual disso. Ah, professor, é azul, né? Não, né? É vermelho, né? Se eu falar, por exemplo, Disney, tá? Então, vocês terão também outras imagens que vão vir à cabeça de vocês. Então, todo esse registro visual, que é marca, tá? Elas também são registrados. Até porque eu poderia, né, criar um produto novo, tá? E sair vendendo, né? Hoje em dia a gente faz muito isso, né? Vou fazer uma festa infantil, né? Fazer uma festa aí na minha casa, do meu filho, de 3 anos de idade. Ah, ele gosta muito do Mickey. Então eu vou lá, imprimo uns papeizinhos e boto nas paredes, né? Faço as lembrancinhas, tudo direitinho para mim do Mickey, tá? Eu posso fazer isso? Eu tô fazendo para mim, né? Posso, tá? Agora, eu não, professor, vou abrir um negócio para mim agora, tá? Mercado de eventos está voltando, de festas. Eu vou fazer decoração de evento, né? E nessa de fazer decoração de evento, eu vou utilizar as cartelas, porque é o desejo das crianças. Fazer um tema do Sonic, que teve filme agora, do Buzz Lightyear, do próprio Mickey. Então eu vou fazer vários cartazes e vou explorar economicamente isso. Eu posso, não por conta das marcas, tá? A Disney detém esse poder, tá? E aí ela pode processar. Tá? A gente vai ver alguns exemplos aqui durante a nossa aula. Tem muito processo aqui para brasileiro por conta disso, tá? A pessoa entra no mercado de eventos para fazer decoração de festa e aí
para divulgar o produto, né? O que está fazendo, a arte que você está fazendo na rede social, no Instagram, essas marcas muito grandes, que são multinacionais, tá? Elas conseguem saber de você e elas entram com processos, tá? Existem ordens extrajudiciais, né? Antes de fato vir um processo, há um aviso, ó, deixa de fazer isso aí, tá? E às vezes pode entrar justamente num processo, tá? Então, sim, esse registro ele serve para poder que, se você quer explorar economicamente, somente com a autorização de quem detém a marca ou a patente, tá? Outro ponto aqui são os desenhos, tá? E quando a gente fala aqui de desenho, a gente está falando de desenho industrial, tá? Não é exatamente aquele desenho que você faz ali para desenhar o Goku, né? O Goku acho que talvez seja da minha, da minha época. Eu não sei se é da geração de vocês, tá? Tem que ter autorização, Nathaniele. Tem que ter autorização, tá? Agora aquela coisa, Nathaniele. Tô fazendo só para mim, imprimir lá na minha casa, para fazer o meu aniversário, eu não explorei economicamente, provavelmente você não vai ter nada, né? Agora eu tô ali no Instagram vendendo aquele produto, né? Que é de uma outra marca, que é de uma outra pessoa, aí é o problema, tá? É aí onde vai nascer o problema, tá? Então eu vou até voltar aqui pro conceito básico, ó. O grande ideia é eu detenho isso para explorar economicamente, certo? Eu não posso, tá? Utilizar aquele outro produto, que é uma arte, uma criação de uma outra pessoa, para poder ganhar dinheiro em cima disso, ok? Tá? A Disney, por exemplo, tá? Pode me colocar um pouquinho na tela, tá? Fica como dica também de outro livro para vocês, tá? A Disney, tá? O Disney, tá? A maior forma de lucro dela não é com filme. Não é com filme. A maior lucro dela é com parque de diversão, tá? E aí o que ela faz? Ela faz os filmes para poder meio que divulgar, né? Para meio que criar as cartelinhas. Olha lá o filme bom aqui que a gente tem, tá? E aí a gente gera nas pessoas um desejo. Eu quero visitar o parque de diversão da Disney, tá? A Disney tem cerca de 6 parques de diversões espalhados pelo mundo. São 2 nos Estados Unidos, um na Europa, uns 2, 3 na Ásia, tá? Então a gente tem muitos espalhados, são 6 parques. E eles exploram muito ali dentro. Tá? Então, eu vou comprar brinquedos, eu vou comprar objetos, caneta, copo, tá? E é ali, né, nesses produtos que a gente chama produtos licenciados, em que ela vai ganhar e ter muito lucro. Ela tem um livro que é a própria Disney, ela tem um jeito de vender tão particular que ela tem, inclusive, acho que esse livro acho que eu já sugeri para vocês em uma outra aula, o jeito Disney de cantar clientes, tá? Esse livro também é um livro curtinho de leitura, tranquilo, para quem está querendo empreender, criar um produto novo, criar o seu próprio negócio, é fantástico. O próprio Disney criou esse produto, tá? Esse livro, e ela vende. Tipo assim, é o meu jeito de criar e vender, é isso. E uma dica que eu já vou ajudar para vocês é o seguinte, a gente pense nos 5 sentidos que a gente tem, tá? E explore esses 5 sentidos. Tá? Então, o meu cliente ele tem que criar uma conexão com o teu produto. Com cheiro, com textura, com a visão. Tá? Então, tudo conta para ser uma experiência. Tá? Então, se você vai ter uma loja, então o espaço que vai chegar, o que o cliente vai ver, o que ele vai sentir de cheiro, quais são as texturas, os sabores, tá? Tudo conta. Ah, não, é só entregar o produto. Também tudo isso conta. Tá? Para ser uma conexão sua, tá? Então, para a gente criar algo novo, olha só, tem que pensar nos 5 sentidos, é muita coisa. Então, por isso que a gente tem esse direito autoral, tá? Porque quando a gente para pensar em tantos detalhes, né? Você meio que, entre aspas, merece aquilo dali, né? Um diferencial na tua marca. É claro, viu, gente, que a gente não vai criar 100% tudo, tá? Então, até as coisas que são de fato novas, elas resguardam de o que conhecimentos prévios que já existiram, tá? Então, a gente precisa estar sempre todo nesse vai e vem, né? O que de fato eu criei? O que de fato é novo ali dentro, tá? Opa. Então, olha só, o que é o direito à propriedade intelectual industrial? São as patentes, as marcas, os desenhos. Esse desenho aqui, gente, é desenho industrial, tá? O que é isso, professor? É a gente, por exemplo, desenhar como é uma ferramenta, tá? Vou supor uma ferramenta básica, um martelo,
tá? O martelo é tão básico que não tem patente mais para ele, tá? Mas vamos imaginar como é o formato de um martelo. O martelo ele tem que ter uma âncora, ele tem que ter uma outra parte grande para que a gente possa bater e empurrar um prego, tá? Então ele tem um formato característico. Então esse desenho é um desenho para criar um produto, né? E aí você pode pensar, por exemplo, durante a Covid-19, a gente tinha algumas patentes de alguns desenhos, tá? Que serviam para criar respiradouros, tá? Nas impressoras 3D. Tá? Foi até questão polêmica na época, porque eles tinham registro de patente, então só eles poderiam explorar economicamente, mas a gente estava falando não de exploração econômica, a gente está falando de criação de respiradouros, né, para salvar vidas, né? Então isso foi levado em conta, gerou uma polêmica. Acredito que se vocês estivessem prestando atenção lá em 2020 nos noticiários, foi muito discutido isso, até onde é que vai o direito da propriedade intelectual, né, a propriedade industrial, certo? Tem toda uma questão ética envolvida aí. Talvez para uma aula de ética, tá? Vocês poderiam explorar esse tema, tá? Beleza. Vou apagar esse desenho aqui, porque o tio Assis não é tão bom em desenho, tá? E o outro tipo de propriedade intelectual que a gente tem são os direitos autorais, que vai abranger a autoria de obras intelectuais, tá? Como, por exemplo, um trabalho científico, tá? Então, um cientista que cria algo, tá? A obras literárias, a gente vai pensar, por exemplo, na obra da J.K. Rowling, tá? Quem é essa autora, professor? A autora de Harry Potter, por exemplo. Ou a autora, vamos supor, o J.R.R. Tolkien, tá? Esse é um pouquinho mais antigo. É o autor de Senhor dos Anéis, do Hobbit. Então, quando eles criaram algo, eles tiveram que também os direitos de propriedade intelectual no aspecto de obra literária, tá? Então, toda a exploração econômica envolvida na criação dele, por exemplo, a J.K. Rowling, né, a autora do livro Harry Potter, então ela se popularizou muito depois que fizeram os filmes. Os direitos ainda eram delas, tá? Ainda era da J.K. Rowling. Ela escreveu o livro e aí quando foi pro cinema, ela também estava ganhando dinheiro com aquilo dali, tá? Porque ela detinha a propriedade daquela criação, tá? E outros artísticos também, tá? Pontos artísticos aqui entram fotografia, pinturas, música, tá? Então, a gente tem muito disso, né? Criação de uma música, tá? Uma música que passa a ser patrimônio, tá? Um registro muito ícone, tá? Então, como por exemplo, agora eu não sei, mas do pessoal do Tropicália, né, que a gente tem até o piauiense envolvido, né? Ainda tem os vivos, né, Caetano Veloso, Gilberto Gil, mas a gente teve um piauiense lá que era o poeta Torquato Neto, também que teve muitas criações musicais que até hoje são exploradas economicamente. Tem um período para isso, tá? No Brasil, a norma que reúne os direitos e obrigações relativas ao tema é a Lei 9.279. Na verdade, a gente tem duas leis, eu vou falar um pouquinho sobre essas leis ao longo da aula. Beleza? Então, bora lá. Cadê os meus alunos? Ainda estão ouvindo? Estão acompanhando aqui? Cadê o meu chat? Está todo mundo quietinho, caladinho? Bora lá, pessoal. É um tema que vocês usam muito no dia a dia de hoje, tá? Então, cuidado, atenção, hein? Eu quero este chat movimentado. Não tem essa de, eu não sei, professor, esse tema, eu estou ouvindo, porque eu não entendo direito. Vocês usam, vocês fazem esse tema de propriedade de direito, tá? Intelectual, mais do que vocês imaginam, tá? Bora lá, ó. Beleza, Nathaniele, beleza, Marcos, tá aqui, cuida! Vamos lá. Propriedade intelectual, tá? A propriedade industrial, tá? Aí que o foco vai ser na propriedade industrial. É considerado um dos principais motores da economia globalizada, tá? Isso se deve ao fato de o direito assegurar que as criações e as inovações estejam protegidas contra cópias ou
outros usos indevidos por concorrentes, tá? Então, quando o celular surgiu, tá? E aí eu vou fazer um adendo, tá? Quando o celular surgiu com essa carinha que a gente conhece hoje, que é essa telinha preta, grandona, tá? Ele já existia, tá? Os primeiros celulares surgiram lá nos anos 90, vocês sabiam disso? Primeiros celulares que tiravam foto lá nos anos 90, salvo engano, dos anos 80 ainda, tá? Só que ele só foi para o mercado, o primeiro celular que tira foto, nos anos 2000, tá? Acho que foi no próprio ano 2000 mesmo, certinho. Era péssimo, né? Mas esse celular com essa carinha aqui só entrou no mercado em 2007, com aquela marca da maçãzinha cortada, né? Chamada Apple, tá? Então, ela entrou com muitos processos de outros celulares que começaram a vender produtos parecidos, né? E aí era muito complicado, por exemplo, definir o que era de fato algo que era identidade visual, né? O que era a marca, de fato, da Apple ou não, porque parece que todos os celulares é um quadradão, tá? Um quadradão não, um retângulozão preto, né? Uma tela de vidro onde sai luz, né? Então, praticamente todos são iguais. Hoje, por exemplo, para criar um produto novo, o que as marcas prestam muita atenção? No registro de patente, né? Então, hoje a gente tem acho que mais ou menos 1 ou 2 anos que foram lançados celulares com telas dobráveis, né? E esses celulares, o registro deles, de patente dele é de mais de 5 anos atrás, né? Por quê? Porque eles estavam testando, estudando, e aí a gente já conseguia fazer aqueles vislumbres. Daqui a tantos anos vai ser lançado algum produto novo. Então, hoje, com certeza, eles já estão criando outros registros de produtos que trarão no mercado lá para frente. E isso movimenta financeiramente. Por quê? Porque a gente precisa do celular. É caro, professor, é muito caro. De fato. É muito caro, mas a gente está numa situação hoje, né? E aí já seria um tema para outra aula, né? Da dependência, né? De como dependente nós estamos desses aparelhos, desses dispositivos eletrônicos. Seja para trabalhar, tá? Ou para o nosso dia a dia, né? A gente precisa fazer alguma coisa, precisa estar ali mexendo no celular. A gente deixa de fazer as nossas coisas para estar ali olhando as redes sociais, né? Já é uma outra questão, já é um outro tema. Mas é um produto lucrativo e importante economicamente. Por isso, a busca, né, para garantir o meu espaço, para dizer, não, isso aqui é meu e eu que posso explorar dessa forma. Durante um período determinado, somente o titular, olha só, durante um período determinado, e quem determina isso? Os registros dele. Tá? A patente, a marca, certo? Então, seja uma patente, uma marca, um desenho industrial, e a gente vai ter isso, tá? Pronto, aquele de botão. Os primeiros celulares que tiravam foto eram aqueles que tinham teclazinhas, né? Os botõezinhos que você está dizendo, né? Então, sim, era. É porque eu não tenho essa foto para essa aula, mas acho que em uma outra aula de vocês, eu acho que até coloquei para vocês essa imagem dos primeiros celulares que tiravam foto, tá? Durante o período determinado, somente o titular do direito, tá? Seja da marca, da patente, tá? Pode explorar economicamente o objeto protegido. Olha só, a grande palavrinha-chave é essa aqui, ó, explorar economicamente, tá? Para propriedade industrial é assim, tá? Propriedade intelectual nem tanto, tá? Às vezes algumas cópias para uso pessoal, talvez nem isso possa, tá? A finalidade da propriedade industrial é incentivar a criação. Então por que a gente faz isso? Incentivar a criação e coibir a concorrência desleal, tá? Quando eu digo concorrência desleal, a gente está falando de justamente crimes que podem acontecer, como roubos, furtos. Por isso que essa aula está justamente depois de uma aula chamada Segurança da Informação. Olha só que coisa interessante. Lá na aula da semana passada, tá? A gente falou para vocês sobre segurança da informação. Então, quando eu estou criando um produto novo, eu sou uma empresa grande, a Apple, tá? Ou a Samsung. Tá? Então eu estou criando um celular novo, tá? Alta tecnologia, alta performance, é mais memória, é uma câmera melhor,
Tá? O que a gente está criando? O que a gente quer mais? Uma bateria que vai durar muito tempo? Imagina aí uma bateria que seja recarregável com luz solar. Ah, seria o nosso sonho, né? Aqui no Piauí é tanto de sol que a gente tem, né? A gente não teria mais esse problema de estar sem bateria no celular, a não ser de noite. Mas aí o que a gente tem? Se eu estou criando esse produto novo, essa mudança tecnológica, o que aconteceria? Eu precisaria, tá, garantir que ela de fato fosse minha. E o que poderia acontecer, e de fato até hoje isso acontece muito, são pessoas que entram disfarçadas em outras empresas, para o quê? Para tentar descobrir o que tem ali dentro. Tá? Então a gente precisa proteger o máximo possível essa informação. O que é essa informação, então, professor? É justamente essa nossa propriedade, essa nossa criação, é esse nosso registro de que aquele produto, aquela ideia, ela de fato, ela não é só uma ideia, ela é uma informação, ela é um dado, conjunto de dados que é só meu. Eu consegui fazer aquelas conexões, tá? E eu preciso protegê-las. Aí lá na aula da semana passada, a gente conversou com vocês como é que a gente pode proteger. E por isso as empresas, elas são muito ligadas com esse aspecto da proteção. Tem muitas empresas que impedem, por exemplo, que os colaboradores de setores diferentes conversem sobre o trabalho. Tá? Por quê? Porque eles não querem justamente que essa ponte, né, essa troca de informações entre setores diferentes. Porque às vezes em algum desses setores vai ter algum segredo que é justamente protegido por conta de direitos de propriedade. Ok? Beleza? Tudo bom contigo, Eduarda Ferreira? Espero que sim, querida. Propriedade industrial e direito autoral. Para solicitar o registro de uma propriedade intelectual, seja de propriedade industrial ou direito autoral, a primeira coisa é buscar o órgão responsável pelo tipo de propriedade intelectual, na qual desejo o registro. Tá? E é interessante vocês buscarem também se eu estou de fato criando algo novo, porque às vezes a gente acha que criou algo e alguém lá na Austrália, alguém lá na África do Sul também está registrando aquele produto, tá? Então, meu Deus, mas professor, mas eu nunca vi esse produto lá. Ok, tá? Então, de fato, você pode ser que você nunca tenha visto aquilo dali e já tenha um registro em um outro país, tá? Então, a gente não pode ficar tentando descobrir. Mais de uma pessoa pode ter uma ideia. Olha só como as coisas ficam difíceis. Hoje, com as redes sociais, não, desculpa, mas com a internet, a gente consegue fazer essas patentes. Dependendo da aula que você está assistindo, né, se é uma aula de, por exemplo, de história, uma aula de ciências, vocês vão ver que algumas descobertas científicas, elas foram feitas por cientistas diferentes, de países diferentes ao mesmo tempo, tá? E aí uma complementava a outra, né? E eles conseguiram se unir, né? E crescer aquela ideia, tá? Então, tu imagina isso lá em 1700 e 1600, que não tinha internet, como era difícil de registrar. E imagina hoje, agora 2022, facilita, né, o processo. Mas a gente pode justamente melhorar. Pô, eu queria um produto novo, uma receita nova, uma arte nova, eu queria registrar, só que aí o que acontece? Já tem algo muito parecido. A gente pode modificar, criar um outro detalhe que seja de fato a tua identidade, tá? Para a propriedade industrial, tá? Então, para a propriedade industrial, que abarca o registro de marcas, patentes, desenho industrial, transferência de tecnologia, indicações geográficas, programas de computador e topografia. O órgão responsável é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. INPE. Já para fazer o registro de direito autoral, quem que a gente deve buscar? A Biblioteca Nacional, certo? É nela onde é realizada obras intelectuais de cunho artístico. E aí a gente vai pensar numa pintura, num desenho artístico, tá? E não no desenho industrial, tá? A gente vai pensar músicas, poemas, né? Para poder guardar e registrar. A lei para direito autoral, ela é nova, é uma lei nova. É a Lei 6.000
Ou, aliás, desculpa, a Lei 9.610 de 1998, é uma lei federal, ok? Então, abarca todo o território nacional, tá? Isso aqui é uma lei brasileira, ou seja, ela só tem vínculo com o Brasil, tá? E ela abarca todo o território nacional. Professor, mas um livro que veio lá, por exemplo, da Inglaterra, né? Que foi o exemplo que eu dei para vocês da autora do livro Harry Potter, tá? A autora do livro Harry Potter é chamada J.K. Rowling. A gente detém os direitos do livro dela, que está em inglês, tá? Quando ela trouxe esse livro para o Brasil, quem é a direita da autora? A J.K. Rowling, tá? Então ela concede o direito para algumas editoras no mundo, tá? E essas editoras guardam registro de eu posso publicar o livro dessa autora. E aí, claro, né, gente, vai ter uma outra autora que faz o que? A tradução. Então a gente tem uma tradutora. Então aquela tradução também tem um registro de autoria, tá? Então, o trabalho do tradutor, por exemplo, queridos, é um trabalho, né, o trabalho do tradutor, o trabalho do intérprete, tá? É um trabalho que também pode ser protegido por essa lei artística. Então, eu não estou criando algo, mas eu estou interpretando, tá? Então, por exemplo, a pessoa que trabalha com tradução, pode até me colocar um pouquinho na tela, Yara? A pessoa que trabalha com tradução, por exemplo, ela tem que ter uma leitura muito perspicaz de entender contextos, tá? Imagina, por exemplo, a gente tem um autor português, tá? Que é prêmio Nobel, tá? Não é brasileiro, ele é português, que é o Saramago, tá? O Saramago tem livros importantíssimos que são de leitura obrigatória aqui no Brasil também, tá? Como, por exemplo, Ensaio sobre a Cegueira, que já virou filme, como, por exemplo, Memorial do Convento, que já foi tema de vários vestibulares aqui no Brasil, inclusive aqui no Piauí. E como também, por exemplo, o Evangelho segundo Jesus Cristo. O autor, ele tinha uma característica bem marcante, que ele era ateu, tá? Então, ele fazia várias analogias. Memorial do Convento, Evangelho segundo Jesus. Ele fazia muitas coisas assim para poder marcar, para dizer como ele era, qual era a visão de mundo dele, tá? Então, quem faz, se eu preciso fazer uma tradução para outros livros, para outros idiomas, e o livro dele, como ele é um premiado, né, tem traduções, tá? Eu preciso tomar bastante cuidado, porque às vezes uma frase, né, mal interpretada, um ditado popular, não cabe para aquele autor. Tá? Aqui no Brasil a gente tem muitos ditados populares que têm a ver um pouquinho com religião, com crenças, com folclore, que talvez não se encaixem com o que? Com o histórico do autor. Então, o trabalho do tradutor, ele passa nesse sentido. Por isso que a gente também deve proteger essa autoria, tá? Então, ele está só traduzindo. Não, não é só traduzindo. Então, é um trabalho muito delicado, muito cuidadoso, tá? Muito atencioso que a gente precisa ter para que a gente possa, de fato, passar uma mensagem mais fiel, tá? Sem a voz, embora sem a voz daquele tradutor, né? Mas que faça sentido para a gente, né? Com a nossa cultura, com o nosso registro, a voz de um outro autor que também tem o seu marco, tá? Então, a gente também tem esses registros, tanto de tradução quanto do próprio autor, tá? E aí, queridos, é uma lei nacional. Então, pode ser que uma obra ela esteja com patente patente não, mas com registro ainda ativo em Portugal e no Brasil não, e vice-versa. Às vezes está ativo no Brasil e não está ativo em Portugal, e aí vai variando. Tá nos Estados Unidos e não está na Inglaterra, tá na Austrália e não está no Canadá, e a gente vai variando isso, tá? Então, sempre que a gente for ler, a gente precisa ler o que está na
na lei, tá? Especialmente sobre lei de direitos autorais, ok? Maria Cauane, Sidney, Lívia, Guilherme, tá? A lei número, de novo, 9.610, é uma lei nacional do Brasil, tá? Você pode botar esse númerozinho aqui, botar desse jeitinho no Google, você vai ter acesso à lei todinha, bonitinha, lá pelo site do Planalto, tá? No artigo 7º dessa lei, ela vai dizer o seguinte: são obras intelectuais protegidas as criações do espírito expressar por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como, né? Como assim, professor? Tá? Olha só que interessante, o que está no caput. O que está no caput é o que está na cabeça da lei. Tá? Então, o artigo está dizendo o seguinte, ó, são obras intelectuais protegidas as criações do espírito expressas por qualquer meio, tá? Expressas por qualquer meio. Por exemplo, tá? Imagina aí o livro que foi criado tem uma autora brasileira que escreve sobre medicina, ela é psiquiatra, tá? Doutora Ana Beatriz, agora esqueci o nome dela todo, né? Mas doutora Ana Beatriz. E ela, né, tem várias entrevistas que ela fala que ela escreve como? Ela escreve de caneta, na mão. Ela não escreve digitando o produto dela, tá? Então, depois aquilo dali é convertido num texto digital pela editora, tá? Mas tu imagina, por exemplo, a Ana Beatriz, essa médica, né, psiquiatra, que escreve livros, autora de vários livros best-sellers, brasileira, ela escreve na caneta nos dias de hoje, tá? Mas tu imagina um autor que escreveu um livro, tipo Machado de Assis, que escreveu esse livro lá em 1800, lá vai bolinha, tá? Não tínhamos registros de, por exemplo, celular, de tablet, de e-books, tá? Aqueles aparelhinhos eletrônicos que a gente pode fazer leituras de livros, tá? Que chama de e-readers também, tá? Então, os nossos direitos de autorais, elas resguardam isso, ó, independente, tá? Da forma, do suporte como a gente possa ler aquela obra, tá? Que seja algo tangível. Tangível, gente, é algo que eu consigo pegar, é palpável, tá? Ele é concreto, tá? E intangível, gente, é aquilo que eu não consigo pegar, tá? É aquilo que é abstrato. Às vezes é uma criação que ainda vai ter. Vamos supor, ainda vou criar um e-reader, tá? Um leitor digital, né? Aqueles Kindles, tá? Então, então ainda pode ser algo que ainda vai surgir, mas que eu também vou poder fazer a leitura. O direito autoral ainda é resguardado nesses lugares, tá? O que é que pode ser considerado uma obra de direito autoral? Inciso 1. Os textos de obras literárias, artísticas ou científicas, tá? Então entra ciência aqui também, tá? Então eu vou ter um registro científico sobre sobre alguma ideia, tá? Algum tratamento psiquiátrico, por exemplo, tá? Pode ser. 2. As conferências, alocuções, sermões e outras obras de mesma natureza, por exemplo, os discursos. Tá? Inclusive, hoje, a gente tem alguns palestrantes, tá? Congressistas, que fazem palestras com grande renome. E o que eles fazem? Eles pegam aquela palestra e eles fazem o quê? Criam um livro. Tá? Eles podem... Isso, ele não é um palestrante? Pode, certo? E aí, ó, tanto faz a forma ou o meio como eu expresso, escuto, leio ela, tá? Eu posso estar assistindo uma palestra daquela pessoa, tá? Ahn, como, né, assistindo, ouvindo, tá? Então eu posso ter um podcast,
tá? Fazer só o recorte daquela palestra de 1 hora de duração, tá? Então eu ouvi ela no meu fone de ouvido, tá? Ou eu posso, por exemplo, assisti-la, tá? Como eu também posso ler aquele registro, tá? E quem tem o direito de vender aquele produto é quem detém o quê? Os direitos autorais, tá? As obras dramáticas e dramáticos musicais, a gente vai pensar nas obras de teatro, nas apresentações de teatro, certo? Obras coreográficas, tá? Cuja execução cênica se fixe por escrito ou por qualquer outra forma. 5. As composições musicais tenham ou não letra, então pode ser só som, tá? E sim, aqui é um detalhe muito importante, porque às vezes algumas batidas representam identidade sonora, tá? E aí a gente fala assim, ah, mas aquela música ali, tá? O pessoal até falou, né, que aquela cantora internacional Adele, ou Adele, né, Adele, ela copiou quem foi o cantor brasileiro? Aham, mas parece que ainda não foi provado, tá? Então, tipo assim, ó, posso chegar e falar, ó, mas isso aí é criação minha, ó, eu publiquei isso antes, tá? Então a gente pode ter esses registros, só que eu preciso provar, né? Quero buscar, né, ter o direito da minha autoria, eu posso, né? Questionar, brigar, ó, qual foram os lucros que você teve para vender nessa música? Ah, foi R$ 1.000, eu preciso de 50% desses R$ 1.000 aí, tá? Pronto, mas aí, ó, não foi provado ainda, né? Então vou nem falar. Melhor nem dizer. Mas teve um cantor brasileiro aí que foi cobrar os direitos, tá? Talvez vocês são mais jovens, né? Estão ligados aí, por exemplo, a cantora pop da vez é aquela. ah, ah, Olivia Rodrigo, né? E ela lançou uma música que estourou, ficou em alta no TikTok e tal, não sei o quê. E aí foram questionar, falar assim, eu conheço essa música de algum lugar. De onde é essa música? Ah, essa música é de uma outra banda, uma banda lá dos anos 2000 e tal. Ela não disse que era da banda original, e isso foi questionado. Ela teve que depois se conceder, dizer, ó, é minha a música, mas também é música da outra banda. Qual é o nome da outra banda? Não sei. Ah, a Yara vai já dar uma conferida pra mim. Bota aí plágio, né? Olivia Rodrigo Plágio, né? Mas provavelmente acho que. Eu não lembro o nome da banda. Tá? Paramore, né? Uma outra banda de pop rock, né? Do lado dos anos 2000. E talvez, professor, eu tenho 15 anos, 17 anos, eu não escutei essa música da Paramore, pra mim faz mais sentido a Olivia Rodrigo, mas é direito autoral, tá? Então, quando eu crio uma música nova, né, se eu estou sendo influenciado por um outro cantor, é interessante que a gente faça o quê? Converse com outro cantor, né, e fala lá, ó, vou utilizar aqui as tuas batidas, tu vai ficar aí com tantos por cento. Já deixa registradinho isso para você não quer passar por processo depois e perder teu dinheiro, tá? Tem gente que perde tudo, tá? Obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive cinematográficas, então filmes também têm esses registros. Obras fotográficas, tá? Produzidas por qualquer processo análogo de fotografia. E aqui é um cuidado, tá, queridos? Porque é o seguinte, quando o autor ele traz para você aquela foto, tá? Então, por exemplo, vamos supor que vocês contratem um fotógrafo para registrar o aniversário de vocês de 15 anos, né? E ele faça um ensaio bem artístico. Aqui no Brasil, a gente tem uns fotógrafos fantásticos que fazem fotos que a gente chama de final art, né? Que é a arte final, é como se fosse uma pintura, tá? Então, temos até fotógrafos aqui no Piauí também, que fazem esse tipo de trabalho fino, tá? Então, quando você vai fazer um contrato com ele, então, normalmente vai ter umas cláusulas lá de uso daquela fotografia, tá? Ah, mas a foto é minha, professor, eu posso fazer o que eu quiser com ela? Tá? É um trabalho artístico daquele profissional, tá? Então, vou postá-la no Instagram? Pode, mas você não pode alterá-la, tá? Então, sabe o que a gente faz? A gente bota filtro. A gente adora botar filtro.
Bota mais luz, bota um amarelinho, bota... Então, essas modificações podem ser justamente o quê? O mau uso, a má interpretação. E, às vezes, caem em processos, tá? Eu não conheço processos aqui da nossa região, Piauí, Ceará, tá? Mas eu conheço alguns processos do sul-sudeste, tá? Então tem que tomar cuidado, tem que ler direitinho os documentos que a gente pode assinar, ok? O que mais que pode ser considerado uma obra de direito autoral? Obras de desenho, pintura, gravura. E aí, ó, cuidado. Isso aqui, ó, não é o desenho industrial. Isso aqui é o desenho artístico. Tá? Então, se eu fizer essa bolinha com duas bolinhas em cima, o que seria isso aqui? Tá horrível isso aqui, né? Mas eu já vou ter aquela alusão. Professor, será que é o Mickey da Disney? Então, sim. Então, isso é um registro, tá? Então, qualquer forma que eu consiga visualizar, entender e interpretar que isso aí é algo, tá? É de alguém, é de um autor, a gente mantém o registro, tá? O que mais? Ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza, projetos e esboços de obras artísticas, adaptações, olha o que eu falei para vocês, ó, adaptações, traduções e outras transformações. Isso aqui também eu conversei com vocês, expliquei o porquê que tradução também entra como obra, tá? Como direito autoral. Programas de computador, né, os softwares, tá? Então, hoje está muito crescendo o programa de computador. Principalmente, sabe o quê? Aplicativos. Tá? Então, criei um aplicativo muito específico, que ele utiliza determinados códigos. Temos que fazer esse registro. Onde é que a gente registra isso aqui? Na Biblioteca Nacional. Fica lá em Brasília. Tá? 13. Coletâneas, compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, né, bases de dados, também entram, tá? Cabe ao direito do autor, a gente vai falar no próximo tempo, tá? Porque estourou o tempo nosso, tá bom, queridos? Aguarda aí que a gente volta já já com vocês um pouco mais sobre propriedade intelectual.